Pessoal, paz do Senhor, Juninho aqui. Eu vou falar sobre um assunto hoje bastante delicado, porque é um assunto que envolve as crianças. E esse vídeo é para você, cristão, para você que tem filhos no colégio, seja no maternal, no pré, no ensino fundamental, seja em curso de inglês. Nós vamos falar sobre o significado do Halloween. E é delicado porque envolve uma série de aspectos em que as nossas crianças acabam sendo colocadas numa situação onde no colégio ela acaba tendo que frequentar uma festinha de Halloween, tem que participar, e às vezes isso, além de algumas questões sociais, envolve o fato de que se ela não participar, ela não vai ter uma certa quantidade de nota, porque às vezes participar da festinha, ou de repente a melhor fantasia, o melhor desenho sobre Halloween, isso pode acabar valendo ponto para ela no semestre, ou no curso de inglês, ou enfim, algumas questões desse aspecto. E nós vamos falar um pouco sobre o significado do Halloween, para que você, cristão, tenha consciência de o que o seu filho está participando. Então, primeiro eu vou falar sobre o significado, e depois vamos falar sobre alguns outros aspectos sociais que as nossas crianças acabam sendo inseridas, ou que na verdade deveriam ser excluídas desses aspectos, mas nós vamos falar sobre isso. Já peço para você de cara, já está clicando no curtir, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para você receber notificação de outros vídeos, porque além de vários assuntos de música, eu também trato sobre esse tipo de questão no canal. E você recebe as notificações para assuntos da mesma natureza ou semelhantes, você possa receber vídeos posteriormente, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o significado do Halloween. E aí, o material que eu pesquisei eu vou estar colocando na tela para vocês, e depois eu vou falar sobre o embasamento bíblico acerca disso. Então vamos lá, significado do Halloween. Halloween é conhecido como Dia das Bruxas. É uma celebração popular de culto aos mortos. A popularidade do Halloween é maior em alguns países de língua anglo-saxônica, principalmente nos Estados Unidos, cujo significado se refere à noite, entre aspas, sagrada, de 31 de outubro, véspera do feriado religioso do Dia de Todos os Santos. A tradição do Halloween ela foi levada pelos irlandeses aos Estados Unidos, onde a festa é efusivamente comemorada. Então, alguns símbolos do Halloween. Os símbolos principais são fantasia de bruxa, abóbora com feições ou expressões humanas, iluminadas através de uma vela acesa dentro da abóbora. Você já deve ter visto isso. Além disso, também é comum decorar as casas com objetos e temas assustadores como caveira, teia de aranha, mortos-vivos e outros seres que pertençam ao imaginário popular. E aí nós temos vampiros, lobisomens, múmias, tudo que tem a ver com terror. Tá? Também há o costume de distribuir doce para as crianças fantasiadas durante o Halloween. Essa prática é conhecida como trick or treat, que é gostosuras ou travessuras. Esse gostosuras ou travessuras ele é muito comum na comemoração do Halloween, principalmente em países do hemisfério norte, como os Estados Unidos, o Canadá. Do que se trata gostosuras ou travessuras? Ou você dá um doce para a criança, ou se você não tiver o doce para dar para a criança, que vem coletar isso na porta da sua casa, devidamente fantasiada, você tem que propor para ela uma travessura de Halloween. Ela tem que fazer alguma arte, ela tem que fazer alguma coisa, alguma travessura, alguma molecagem no Halloween como pagamento pelo doce. Tá? Então veja só que isso abre brecha para uma série de coisas. Halloween no Brasil, trazendo para nós agora, né? No Brasil também se comemora o Halloween, seja em festas particulares, de casas de pessoas que propõem essa festa,
mas também é comum isso em alguns colégios, principalmente colégios particulares ou cursos, seja curso de inglês, curso de espanhol, curso de informática. Alguns colégios dessa natureza no Brasil tratam dessas festas ou têm essas festas, as faculdades têm essas festas. Eu falo isso porque já passei por essas situações na faculdade, curso de informática. Só que aqui no Brasil não tem um significado e um valor cultural tão forte como nos Estados Unidos. Em outros países, como também o Canadá, que eu já citei, e alguns países da Europa. Uma prática comum aqui no Brasil, na festa de Halloween, é assistir filme de terror. Ela acaba sendo uma das atividades mais realizadas durante o Halloween no Brasil. É comum no Brasil, nas festas de Halloween, após o momento dos drinks, comes e bebes, de repente aí alguma premiação para melhor fantasia, mais criativa, o pessoal se reunir ao final da festa para assistir algum filme de terror. Origem do Halloween. Algumas teorias sugerem que a origem da comemoração do Halloween tenha surgido entre o povo celta, através de festividades pagãs do fim do período de verão e o início do inverno, chamado de Festival de Samhain, que acontecia no final do mês de outubro. Acreditava-se que nessa data os espíritos dos mortos regressavam para visitar as suas casas e também poderiam surgir assombrações para amaldiçoar os animais e as colheitas. Então qual que é a ideia? Que no final do verão para o início do inverno, o mundo espiritual ele tinha como se fosse uma brecha ou uma fenda que permitia que os mortos viessem visitar os seus lares. Só que nessa brecha ou nessa fenda também era perfeitamente comum que passassem alguns espíritos malignos para assombrar essas mesmas casas, assombrar os animais, principalmente gado leiteiro ou animal que tinha finalidade de corte ou de alimentação, alguma coisa do tipo, e eles vinham assombrar as pessoas. E aí, segundo essa tradição, as fantasias de seres espirituais, demônios, monstros, elas serviam para que as pessoas da Terra, os vivos, não fossem confundidos com essas entidades, esses seres malignos que vinham dos mortos com finalidades perversas. Olhe bem, para não serem confundidos. E todos esses símbolos utilizados pelos celtas tinham como objetivo ou ludibriar as entidades malignas ou afastar os maus espíritos das suas casas, das suas colheitas, dos seus celeiros. Veja bem com o que nós estamos lidando. Agora olha só, a origem católica do Halloween, trazendo para o Brasil, coincide com a festa de Todos os Santos, sendo determinada pela Igreja Católica o dia 2 de novembro como dia de finados. Antigamente, no dia 31 de outubro, acontecia uma vigília de preparação denominada All Hallows Eve, véspera de Todos os Santos. E após a passagem dos anos, a expressão se transformou para a sua forma atual, que conhecemos como Halloween. Agora, meus irmãos, uma coisa que é importante de nós entendermos, além do que já foi falado, nós vamos analisar já, mas o que é importante entender é o significado disso para os lares cristãos, seja aqui no Brasil, seja nos países, mas nós temos que entender o seguinte: existe uma data, antigamente no dia 9 de março, os satanistas comemoravam seu Shabá, mas isso foi alterado para o dia 31 de outubro. Então hoje, mundialmente, os satanistas, hoje em dia no caso, hoje, nos tempos atuais, nos dias atuais, os satanistas do mundo inteiro comemoram seu Shabá no dia 31 de outubro. Vamos entender por quê. Até antes do ano de 1517, o Shabá satânico era comemorado em todo dia 9 de março. Mas por que a data foi anulada? Antes, comemorada em dia 9 de março de 1517, a data passou para o dia 31 de outubro, porque no dia 31 de outubro de 1517,
Martim Lutero iniciou na Alemanha a reforma da igreja e publicou suas 95 teses denunciando a contaminação da igreja medieval. Lutero teve acesso às escrituras sagradas, coisa que o povo não tinha acesso, e aí ele fez a interpretação. Ele leu as escrituras e entendeu e publicou que a salvação é por meio da fé em Jesus Cristo e não por pagamento de indulgências à igreja ou adoração a relíquias da igreja. Indulgências, o que seria isso? Pagamento de promessas, autoflagelação, né, o martírio, o pagamento com devida quantidade de orações. É muito comum na confissão católica. Eu pequei, eu traí minha esposa. Meu filho, ora, reza lá, 30 Ave Maria, 45 Pai Nosso. Então, Martim Lutero teve acesso às Escrituras e, ao examinar as Escrituras, ele entendeu que não se adquire salvação por meio de pagamento de indulgências, promessas, autoflagelação. Eu estou desejando a mulher do próximo, autoflagela. E aí, no dia 31 de outubro de 1517, Martim Lutero publicou suas 95 teses sobre a salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Então, para confrontar essa data, que é marco histórico na igreja protestante, os satanistas mudaram a comemoração do seu Shabat satânico do dia 9 de março para 31 de outubro, data em que é comemorado o Halloween. Então, meu irmão, eu queria falar contigo sobre o significado do Halloween para você que é cristão, que tem seus filhos cristãos no colégio, nos cursos. Você deve, como pai cristão, imediatamente, próximo à data dessa comemoração, que nós estamos no mês de outubro, você deve procurar o colégio ou o curso do seu filho e você, como cristão, tem a obrigação de dizer ao colégio: olha, nas minhas crenças, nós somos evangélicos, nas minhas crenças religiosas cristãs, nós não participamos de atividades de Halloween. Se porventura no colégio ou no curso participar dessa festividade também tem a ver com conseguir pontos para poder concluir o semestre ou concluir o curso, então você tem o direito pela Constituição, naquilo que fere a sua crença religiosa, você tem direito de pedir que seja aplicado outro tipo de atividade ao seu filho. Você tem direitos legais pela Constituição de pedir educadamente, para não dizer exigir, que seja aplicado outro tipo de atividade que valha um ponto. Porque às vezes tem alguns colégios, ou cursos, ou na faculdade, que seja, faltar a essa festa, ou não ir devidamente fantasiado, ou não fazer um desenho sobre esse tema, isso implica de repente falta no boletim, ou não conseguir as notas que valem essa atividade. Aqui no Brasil não é tão forte assim, nos Estados Unidos é pior. Mas você tem o direito de procurar o colégio. Aí você pode pensar no aspecto social. Mas se eu não fantasiar o meu filho, ele vai ver na festinha os coleguinhas todos fantasiados, levando doce, e ele vai se sentir excluído. É melhor o seu filho ser excluído aqui do que na eternidade. Olha o tipo de festa na qual seu filho está participando e os colégios estão colocando seu filho para participar. Você, como cristão, tem obrigação. Deuteronômio 7:26 diz o seguinte: não porás, pois, abominação em tua casa, para que não sejas anátema, assim como ela. De todo a detestarás, e de todo a abominarás, porque anátema é. E o que quer dizer anátema? Há duas interpretações para o significado de anátema. É um substantivo masculino. Sentença de maldição que expulsa da igreja, excomunhão, caracteriza como excomungado. Reprovação enérgica, condenação, repreensão, maldição, execração. Então, para que não sejas excomungado de diante do Senhor, não coloque coisa abominável na tua casa. Aí você vai dizer, mas o meu filho vai se sentir diferente, vai ficar com raiva de mim, vai se sentir excluído, porque eu vou privar ele de uma atividade com as crianças, e isso não vai ser bom para a sua formação social, o convívio com os coleguinhas, ele vai se sentir diferente. Provérbios 22:6 diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. É sua obrigação ensinar.
Ah, mas o meu filho vai ficar aborrecido, ele pode ficar com raiva da igreja, ele pode ficar magoado com a religião, porque está privando, ele pode não querer mais ir para a igreja por conta disso. Quem que manda na tua casa? Você e teu filho. Até 18 anos de idade ele tem que fazer o que você mandar. A menos que você já deu aí pro seu filho o direito dele seguir a vida dele, né? A menos que já emancipou. Mas quem é que manda na tua casa? E o teu filho também, se você é filho e você está ouvindo isso, tem um versículo para você também. Também se encontra no livro de Provérbios. Provérbios no capítulo 1, versículo 8. Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes o ensinamento de tua mãe, porque serão como diadema gracioso em tua cabeça e colares ao teu pescoço. Filho meu, se os pecadores procuram te atrair com agrados, não aceites. Então, eu acho impressionante como nós estamos muito mais preocupados em não contrariar as crianças para elas não se sentir diferentes. Mas há quanto tempo atrás não tinha isso? Não tinha isso, né? Porque a criança vai se sentir excluída de uma atividade com os coleguinhas, vai ver todo mundo fantasiado, vai ficar com vontade. Então você não sabe explicar para ele. Vou dizer uma coisa para você. Quando eu estava no ensino fundamental, da primeira até a quarta série, que a minha família era umbandista, eu tinha que ir com aquelas guias dos orixás na escola, eu tinha que ir com aquilo no meu pescoço para a escola, e a minha mãe soube me explicar que aquilo era a nossa crença religiosa, que nós não tínhamos que nos envergonhar daquilo, que nós tínhamos que se sentir diferente, não, nós tínhamos que ter orgulho do que nós éramos. Se ela conseguiu me explicar isso acerca do umbandismo, você não pode conseguir explicar isso acerca de Jesus? Para o seu filho ter orgulho de ser diferente? Para o teu filho ter orgulho das crenças que você tem? Para o teu filho ter orgulho da igreja que você frequenta, dos ensinamentos bíblicos que você tem? É um absurdo isso. Pensar que privar ela dessa atividade maligna vai ter algum tipo de interferência na formação social da criança, ela vai se sentir excluída, diferente. Eu queria dizer uma coisa para você. Deus escolheu nossas famílias para ser diferente. Nós temos que ser diferentes, nós viemos para essa geração para fazer a diferença. Se nós, por acaso, estamos em alguma situação onde o mundo nos pede para fazer algo e nós temos que ser diferentes, nós estamos muito próximos daquilo que Deus quer. Nós somos chamados para ser diferentes, não para ser iguais a todo mundo. Nós somos sal da terra e luz do mundo. Tenha isso em mente. Então faço um apelo a você, família cristã, você pai e mãe cristão, você filho cristão. Afasta-te dessas festas de Halloween, porque isso não é bom aos olhos do Senhor. Isso é maligno. Seja diferente. Acredite nas suas convicções. Tenha fé em Jesus Cristo. Seja diferente. Faça a diferença. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.